estou aqui, você está aí. Começando mais um Fala Bueno comigo, Juliana Bueno. E vamos pedir o nosso likezinho, se inscrever em nosso canal e é claro que vamos agradecer os nossos fiéis patrocinadores. Desante Semijoias, Pinava Embalagens, Adrilu Semijoias, Sander, o melhor sorvete da região, King Colchões, Seg San Energia Solar, Pizzaria Bela Capri, 3 Vias Corretora de Seguros, Casa de Carnes Boa Vista, Farma VIP Princesa e Bom Jesus, Digital IU, Colégio Brinque Bem e Escola de Paz. E hoje em nosso episódio nós estamos com uma pessoa muito interessante, conhecida na cidade, mas nós vamos falar de um tema polêmico. Polêmico, tio Ricardo? Polêmico. Quando chama ele, né, geralmente não é coisa boa. Ele é polêmico também? Ele é uma personalidade polêmica na cidade? Não, é gente boa. Gente boa, gente boa. Nós estamos aqui com o doutor Diego, ia falar do Ogo. Doutor Diego, desculpa, Diego. Seja bem-vindo à nossa casa. Muito obrigado, Juliana, Ricardo, pelo convite. Antes de eu falar qualquer coisa, eu preciso só falar o seguinte, para quem está acompanhando o podcast, olha, todos são fantásticos, essas empresas que são colaboradoras com o programa, com o podcast da Ju, do Fala Bueno, assim, mas tem três que eu admiro. A Seg San Energia Solar, que é do Ronildo. Ronildo eu garanto, porque eu tenho lá no meu escritório, né? Eles instalaram, fizeram o projeto de energia fotovoltaica. Sim, vale a pena. E é fantástico. E o Ronildo, ele dá atenção mesmo, não é só o cara que vai lá, instala e abandona você. Não, sim, ele vai dar aquela atenção. O que eu preciso, eu chamo ele resolve. Indicação do tio Ricardo, né? Indicação do tio Ricardo, com certeza. Pode chamar aquele... Aliás, foi você que passou o contato. A Casa de Carne Boa Vista, nosso amigo, também parceiro aqui. E a Sander. A Sander ajuda todo mundo também, né? O Renato, porque assim, eu acho... que não é dele. Eu acho fantástico isso. Porque assim, a Inter de Limeira, o time que eu também ajudo, sou sócio torcedor... Agora tá mais tranquilo, assim, mas já teve capengando e a Sander sempre ali, ó, trabalhando em cima, ajudando. E assim, eu tiro o chapéu para quem pode estar colaborando e ver o lado bom que é o podcast do Fala Bueno, porque assim, as pessoas tomam conhecimento de vários assuntos e são assuntos especiais, assim, que eu vejo pessoas fantásticas e profissionais de alta qualidade. Os profissionais são escolhidos a dedo. Com certeza. A gente tenta trazer sempre os melhores aqui da região. Eu que sou mais ou menos. Vamos ver se ele é mais ou menos. Tá na média, tá na média. Na média de quem, né? De quem que é a regra. Fala assim, se é gente de quem, né? Gente de quem? Gente de quem? É isso aí. Diego, fala pro pessoal quem é o Diego. Bom, a minha história é longa. Não parece, mas eu tenho 41 anos. Tô brincando. É o seguinte, a minha vida é voltada para o direito. Eu amo o que eu faço. Então eu sou um advogado com escritório na cidade. Mas tudo começou, Juliana, em 1999, quando eu entrei no escritório Grota Genotti Rossetti, qual eu mando um abraço para todos de lá e principalmente para a doutora Francisca da Chagas Medeiros Genotti, que é a doutora Chica. Nunca esqueço dela, porque ela que foi a pessoa que deu a oportunidade para mim. Eu sou aqui do bairro, né? Nós estamos aqui exatamente na Vila Independência e eu moro no Jardim São Roque, que é vizinho aqui, e a gente participava da comunidade São Francisco de Assis, da Igreja Sagrada Família, e eu fui fazer o catecismo atrasado, porque eu era um tanto quanto meio levado. Um anjinho. Não, mas Deus faz todas as coisas maravilhosamente perfeitas. E eu fui fazer o catecismo atrasado. Cheguei no catecismo, era a doutora Francisca Chagas Medeiros Genotti, doutora Chica, que era professora de catecismo. E tivemos as aulas e tal, e um certo dia, assim que eu falo, em janeiro de 1999, eu nunca mais esqueço.
E eu nunca mais esqueço o dia 9 de fevereiro de 1999. Porque, assim, ela simplesmente perguntou para a classe se alguém tinha interesse de trabalhar como secretário e office boy no escritório dela. Até então eu nem sabia que era advocacia. E eu fui o único que levantei a mão. Eu levantei a mão assim... Sem saber onde estava indo. Até arrepia, porque é minha vida. E, nossa, a base de tudo é isso. Assim, eu sou muito grato por ela. Porque, assim, se não fosse ela, eu não sei o que eu poderia ser. Pode ser que eu brilharia em outra situação, mas eu não me vejo fazendo qualquer outra coisa senão advogando. E, assim, eu peguei aquela oportunidade, secretário, office boy. Lá eu fiquei trabalhando por 10 anos, de 9 de fevereiro de 1999 a novembro de 2009. Bastante. Trabalhei 10 anos lá. Lá eu iniciei a minha faculdade de Direito em 2002, formei em 2006, no final de 2006. Em 2007 eu já tinha passado no exame da ordem e comecei a advogar. Daí em 2009, em novembro, eu percebi que eu já estava na hora de bater as asas e seguir carreira solo. Daí foi onde eu comecei a minha vida com o meu escritório. Inicialmente dividindo despesas com outros colegas maravilhosos. Aliás, uma dessas colegas é a doutora Marcela, no qual já esteve aqui. A Má, manda um abraço, um beijo, Má. Gosto muito dela, uma pessoa fantástica, inteligentíssima. Sim. E assim, nós trabalhamos até um tempo junto, até que há 2 anos eu montei o meu escritório e tenho o meu nome lá sozinho. Eu com o Dr. Maurício, ele me ajuda muito também. O Maurício é uma pessoa fantástica, um menino que só tem a crescer, inteligentíssimo, aguerrido. Não tem tempo perdido com o Maurício. Então, assim, Deus só colocou pessoas boas na minha vida. E eu agradeço muito. Primeiro foi a Thalita, a doutora Thalita. Ela era de Iracemápolis, hoje ela casou e está morando em Limeira. Ela trabalhou 4 anos comigo, a Thalita, na minha sala. Então, quem trabalha comigo aprende. Porque ali ela fica comigo, na minha sala, e eu ensino tudo. Porque eu sou da seguinte opinião, eu não gosto de falar assim, ao contrário de outros que pensam diferente, mas eu não vejo como concorrente, eu vejo mais um que está ali lutando pela vida, né? Um parceiro. E eu ensinei tudo para a Thalita. Hoje ela é advogada, né? E também estuda bastante porque ela quer carreiras, então ela está buscando a promotoria pública. E ela é inteligentíssima e com certeza logo ela teremos notícia de uma promotora de justiça de Limeira. Uau. Já temos uma promotora de justiça em Limeira, que é a doutora Débora Simonetti, qual eu vi também, menina. Hoje ela é aqui em Limeira, a gente tem muitos debates no plenário do júri. Eu gosto muito dela. Uma pessoa fantástica, eu conheço a família, o pai, a mãe, a família toda, Simonetti. E assim, é uma pessoa riquíssima de talento, de inteligência e de maestria, porque assim, ela é fantástica no que ela faz. E assim, eu gosto de ensinar. E o Maurício é um cara que Tá aprendendo. Tá aprendendo e tá indo fenomenalmente bem. Ele é fantástico, é inteligentíssimo. Não posso falar muito, porque senão ele vai querer aumento. então fala que ele tem uns erros. Eu corrijo, tá? Eu corrijo bastante erros. Senão não vai dar bom. Não, ele vai querer aumento, ele... É duro, não é fácil. Ô Diego, o direito, né? O direito, ele tem várias frentes, eu diria, que nem, por exemplo, a medicina, você é médico, mas você é otorrino, você é cardio, tem várias, sim, especialidades. O direito também é assim? Eu me especializo em algo ou não? O direito é o seguinte, é que o médico, ele forma um clínico geral. Certo. Daí depois ele vai procurar aquilo que ele gosta, fazer a especialidade numa cirurgião, uma oftalmologia, uma nefrologia, urologia, né? Gastro. Daí ele vai precisar fazer uma residência.
né? Precisa estudar para ter essa residência, para ser apto especialista naquela área. O direito não, o direito é um en passant. Então o que você faz? Você faz a faculdade de Direito, são 5 anos de faculdade, e você sai bacharel de Direito. Você estará apto a advogar após você passar num exame que chama Exame da Ordem, o famigerado Exame da Ordem. Todo mundo teme. Isso, e tem que ser difícil mesmo, porque precisa filtrar, porque antigamente, eu falo antigamente porque eu tenho 41 anos, eu vi muitas coisas. Assim, eram 2 profissões privilegiadas, médico e advogado. Tanto é que nós intitulamos como doutores. Não porque nós gostamos, é porque as pessoas antigas deu esse título como respeito. Gratuito como respeito. Eu não me vejo doutor porque eu não tenho doutorado, mas assim, as pessoas tratam a gente por essa condição. Mas assim, o direito você sai formado. Daí se você quiser atuar na área criminal, civil, trabalhista, previdenciário, tributário, agora que esse direito digital faminto, também é uma área... surgindo uma outra área. É muito legal isso. Então, o que acontece? Você pode fazer especialização? Pode e deve. Então, por exemplo, eu tenho as minhas especializações em direito criminal e direito civil, né? Então, assim, agora o Maurício é um menino que já saiu da faculdade e já está fazendo a especialização em direito trabalhista e previdenciário, porque é o perfil dele, ele gosta, né? Então, você pode fazer essa especialização. Daí você faz a pós-graduação, daí você pode fazer aquela intermediária e depois o mestrado. Então, é interessante. Mas, assim, não tem nada que desabone você a atuar em áreas que você não fez especialização. Não há nada que proíba. Sim. Mas diferente do médico. E fala para nós, tem algum caso que te emocionou muito, que mexeu com você? Olha, várias situações, assim, que eu lembre, que marcou, passaram. Assim, eu não gosto, porque assim, esse podcast é muito gostoso. Então ele é família, é legal. E eu tenho muitos assuntos marcantes na área criminal. Eu amo a parte criminal. Eu quero deixar bem claro que nós, advogados criminalistas, também, nós defendemos direitos e não bandidos. Então, muitas pessoas têm um preconceito com relação ao advogado criminalista, que eu espero que as pessoas um dia tirem essa imagem, né, ruim. Porque nós, assim, as pessoas, nós, cidadãos, estamos aptos a cometer crime. É inevitável. E o crime contra a vida, ele é, assim, 2 tapas, você pode entrar numa fria. Sim. Uma briga de trânsito, numa discussão com um vizinho, né? E, assim, eu acho fantástico o direito criminal, no qual eu já fiz maravilhas, assim, pessoas são muito gratas por isso. Mas em outros momentos, assim, que eu já presenciei muito, teve uma época que eu aventurei num direito previdenciário onde não era tão exigente, assim, hoje está tudo muito exigente, né? Está muito, assim, aquilo da legislação, a legislação muda muito no direito previdenciário. Hoje você tem uma legislação, amanhã sai uma normativa que modifica o sistema de concessão, o doutor Maurício pode falar isso melhor, mas assim, teve uma época que eu aventurei onde que era mais fácil para a gente estar agindo, trabalhando. Eu consegui muitos benefícios para as pessoas carentes, intitulado como LOAS. E a gente via no semblante das pessoas, aquelas senhoras que não tinham onde tirar nada. Tá? Então, porque assim, infelizmente o Brasil, acho que não é só o Brasil, não sei. Os países latino-americanos, pensa assim. O que acontece? Você tem um prazo de validade. Você chegou, infelizmente, assim, daí você chegou numa certa idade,
pô, você não serve mais pra para nada. Daí a pessoa se vê numa situação onde as mulheres eram submissas. Olha o absurdo. Minha mãe, ela casou em 1975. Ela é casada com meu pai até hoje, graças a Deus. Aguento o outro. Mas assim, minha mãe casou em 1975, em maio de 1970. Todo mundo casava em maio, né? Eu nunca não sabia disso. Mês das noivas, né? Mês das noivas, isso. olha lá, verdade. Minha mãe casou em 1975. Eu tiro por base da minha mãe. A minha mãe trabalhava numa indústria em Limeira que era de sapatos. Acho que era Buzulim. Minha mãe trabalhou lá também. Buzulim. Devem se conhecer. Buzulim, trabalhando na Buzulim. Quando a minha mãe casou, ela foi convidada A se retirar. a se retirar. Não é demitida. Olha o absurdo. Era para ser dona de casa. Beleza. Ai, maravilha. Assim, eu só tenho a agradecer, porque daí minha mãe passou a ter uma outra função, né? Além de dona de casa. Ela fez cursos de cabeleireiro, igual a sua mãe. E minha mãe cortava cabelo na minha casa. Eu cresci vendo a minha mãe cortar cabelo das mulheradas, preparar noivas, essas coisas. Eu cresci vendo isso na minha casa, no fundo da minha casa. Só que o que acontece? Minha mãe teve essa função e ela pôde buscar uma alternativa. Buscar alternativa, né? Recolher um INSS e tal. Agora a maioria não tinha. Isso daí ficava submissa àquela situação e ia aposentar como? Não tinha como aposentar. Então, o prazo de validade vem, você não serve mais para nada. Daí a gente conseguiu o meio lá e eu aposentei muitas senhoras na época com LOAS. E era muito fácil na época, né? Porque daí você comprovava alguns requisitos e você já saía com a conta e o banco que você ia receber. Isso. Tudo bem que é restrito. Por exemplo, você não vai ter um 13º, o valor vai ser sempre em cima do salário mínimo. Mas assim... Para quem não tinha nada, você ter 12 parcelas já tá ótimo, né? E assim, outras oportunidades também, assim, muitas pessoas são agradecidas e agradecem até hoje alguns êxitos, como uma vitória no âmbito de moradia. Ia perder, mas a gente conseguiu, numa penhora, decretar uma nulidade, restabeleceu a condição de proprietário do imóvel, algo do tipo assim. Então tem pessoas muito gratas com relação a isso. E eu fico muito contente. Muitas vezes, Juliana, algumas pessoas encontram alguém que me conhece, minha mãe, minha família ou colegas, falam assim, nossa, o doutor Diego, pô, ele resolveu a minha vida e conta. E muitas vezes eu nem lembro de tantos processos que eu já tive. São 18 anos nessa vida. A gente faz porque tá na nossa rotina, mas para a pessoa foi algo grande, né? Então, e o interessante é que a gente... essas pessoas são os maiores incentivadores para a gente. Por quê? E também os patrocinadores, né? Indiretamente. Porque, assim, o que acontece? Essas pessoas vão sempre indicar você. Sim. Eu tenho uma mãe... Nossa, ela é minha amiga hoje. O filho dela passou momentos difíceis, tal. Olha, assim, foi uma história conhecida na cidade. E assim, eu falei assim para ela, fica tranquila que a gente vai buscar alternativa e eu vou conseguir alguma coisa de bom para ele. Um menino fantástico, trabalhador, ele se viu numa situação assim terrível. E assim, quando nós fomos pro dia do julgamento, que eu resolvi a vida dele, essa mãe, assim, você não tem noção. Ela gritava na rua, de emoção, imagina, chorando. Eu precisei até sair, assim. Porque eu só tenho essa cara, assim, de meio... de brabo. Mas não tem nada disso, chorão. Molengo. A Manuela fala o que quer comigo. Um homem de quase 2 metros de altura. Ela faz o que quer. O toquinho domina. 5 anos, ela domina. Então, assim, quando eu vi aquilo, eu falei assim, nossa, é muito gratificante para a vida da gente. É isso que faz com que a gente chega na situação de que, eu
graças a Deus eu sei o que eu tô fazendo e era isso que eu tinha que fazer. Tem que continuar. E tem que continuar. Não posso desistir. Porque Não tem hora que posso dá vontade, né? De jogar tudo pro alto. Se dá. Tem momentos que você... Na pandemia, principalmente, Juliana. Acho que foi pra todo mundo Pra ruim, todo né? mundo. Na pandemia... Se bem que pro nosso colega ali, o Casa de Carnes Boa Vista, falou que foi a época que ele mais vendeu. Amém. Graças a Né, Deus. Ria? A gente- Supermercados, né? O Marcão, ele fala assim que ele não tinha o que reclamar. Ele não teve crise. Não teve, assim, não. Ele não fala nem se vangloriando, né? Não, é isso. é. Mas ele fala pra nós, ele fala que foi uma época, assim, muito boa. Tanto que, assim, ele não pedia desconto pra ninguém do que ele, né? Porque ele falava assim, cara, eu tô ganhando, então eu não tenho o direito de achar pela situação que eu preciso, né, pedir algum desconto, alguma coisa. Ele falava assim, eu pagava as pessoas com gosto, porque eu tava conseguindo Isso é legal. trabalhar. Parece que ele Isso é legal. vendia além da média do que ele estava acostumado que antes, né? Na realidade, tudo que foi de gênero alimentício teve esse up, né? Então, assim, eu admiro essas pessoas que teve sucesso nesse ramo. Sucesso não por causa da pandemia. Sim, sim. É a consequência dela. consequência. Mas tem muitas pessoas que, olha, eu principalmente assim, Sim, cheguei a foi. chorar. Mas a vida, ela é feita de altos e baixos. Sim. É uma roda gigante. A gente que é autônomo, né? Não É. é sempre... Um chora, o Isso. outro vende lenço, né? Esse vai, né? Isso, é perfeito, é assim. E a vida é assim, então a gente tem que... Porque, Juliana, eu vou ser bem sincero para você. Qualquer empresa, por exemplo, eu presto assessoria jurídica para empresas também. Então, o que acontece? Quando elas passam momentos difíceis, a primeira coisa que eles cortam é o advogado e o contador. Mas é o que precisa. Eles cortam. Porque o advogado vai ter que defender das dívidas. Eles cortam, mas eles cortam. Então eu já estou acostumado com isso, né? Mas assim, é a vida. A vida é altos e baixos e sempre vai ser assim. É uma forma de você aprender. Não tem outro jeito se você não tiver momentos difíceis para que você cresça. Porque se está tudo muito bem, tudo muito bom, se acomoda. E não tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa errada. E os momentos difíceis são para isso, para que você reflita, faça diferente. O direito está assim. O direito está mudando. Hoje tem a inteligência artificial, que não é só para o direito, é para tudo. Para todos. Para todos. Que está aí. Eu estava conversando com um amigo. Ele é um fera desses sistemas de computador, de programação, tal. Cria sites, Nossa, o cara é fera. É interessante para um dia você chamá-lo para depois eu passo o contato. E eu tava conversando com ele, eu falei assim, cara, eu preciso... Ele chama Alexandre. Eu falei, Alexandre, eu preciso, assim, alguma coisa relacionada à inteligência artificial no ramo do direito. Ele falou, tem um monte. Você só precisa falar para mim exatamente o que você quer, porque daí eu vou separar as ferramentas e se precisar criar, a gente cria. Só para você ter uma ideia. Ele estava falando... Eu falei, Diego, vou dar uma dica de... Assim, eu sou muito atrasado para essas coisas. Eu também. Vou dar uma dica, vou dar um toque para você com relação à inteligência artificial. Por exemplo, no WhatsApp, eu tenho uma. Falei, para que serve? Calma aí. Eu gravei um áudio para ele. Eu falei, olha, então, ó, vamos fazer o seguinte. Eu vou conversar com o Maurício, e ele é um cara ligado nessas coisas. Eu vou conversar com ele, ver o que exatamente a gente precisa para o momento e passo para você. Beleza? Beleza. Aí eu gravei o áudio. Daí ele falou assim, ó o que a minha inteligência artificial já fez. Ele transcreveu esse áudio meu. A fala sua. E se quiser, ele resume. Jesus. Aqueles áudios de 15 minutos que Ele ninguém resume, merece. Tal, e traz pra você. Eu falei, nossa, cara. Ele falou, é um contato que você coloca no seu WhatsApp e ele vai fazer isso quando você pedir. Até pra você é importante, né? Porque às vezes as pessoas mandam áudios, porque ela precisa contar toda a história. E outra coisa, hoje as petições que nós fazemos, que protocolamos eletronicamente pelo sistema, aliás, eu protocolei uma petição hoje física. Depois de muito tempo, mas muito tempo mesmo, eu imprimi a petição, assinei 70 laudas. Assinei, rubriquei todas e levei até o fórum para protocolar fisicamente. Fazia muito tempo. Aliás, eu encontrei o Reinaldo e falei, Reinaldo, cara,
Quantos Nunca vi anos que isso você mais. não me vê aqui, Diegão? É isso aí. Os processos que ficaram, que não foram digitalizados, vai ter que ser assim. Falei, nossa, cara, vai subir pro STJ físico? Vai subir pro STJ físico. Meu Deus. Falei, nossa, que coisa. Então, o que acontece? Você hoje tem a possibilidade de estar fazendo a petição. Daí tem um áudio que vai te ajudar numa prova contra aquele pessoa. Você abre um link, tá? Eu não sei fazer isso, o Maurício sabe. Ele usa o Google Drive, isso eu sei que ele usa. Então ele abre um link na própria petição, por exemplo, o juiz está vendo, ele clica naquele link e já vai abrir o vídeo. Tá? É possível isso daí. Hoje na petição. Mas também, se for uma coisa muito assim, importante, é legal transcrever. E tudo, né? Isso, daí você tem essa inteligência artificial de um áudio pelo WhatsApp que a pessoa pode te mandar e ser um meio de prova. Você leva para o juiz não só o áudio, mas também a transcrição. Então é tudo muito fácil. O direito evolui. E você tem que evoluir. Junto, né? Juliana, eu vou falar uma coisa para você. Em 2014, se eu não me engano, foi a Justiça do Trabalho que iniciou com os processos digitais, se eu não estiver enganado, tá? A Marcela sabe melhor do que eu. Mas foi em 2014, a Justiça do Trabalho iniciou com o sistema digital. Então você tem que distribuir tudo digitalmente. Documentos, a petição propriamente dita, tal. Então era uma coisa de louco. Você não tem ideia de quantos advogados desistiram. Principalmente os mais velhos. Porque não consegue, né? Até é interior dele, assim, não é nem... Não consegue se adequar a essa Juliana, modernidade. eu não vou falar o nome porque ele é meu conhecido, eu amo ele de paixão, esse advogado. E é um baita de um advogado, inteligentíssimo, aliás, mora até na nossa região. Ele escreve ainda a petição na máquina. Daí ele tem que digitalizar, passar em PDF para pôr no processo. Nós vamos em um médico, né, Ri? Que também vai na máquina escrever. Ele faz é um puta do médico, com perdão da palavra. Não tem, assim. A lança dele é aquela do contrapeso aí, assim. Sim. Né? Eu tenho um que eu levo a Manu de vez em quando também. Além do Dr. Christian. Ele só atende particular, esse médico, né, não tá nem em plano, para você ter noção. Então, quer dizer, para ele se manter... O médico mantém um nível alto de vida, né? Quer dizer que ele tem bastante paciente. Com certeza. Mas ele também é só na máquina de escrever. E esse advogado é fantástico, é meu amigo. Nós nos conhecemos, nossa, há muito tempo. E ele, esses dias o Maurício veio e falou assim, doutor Diego, olha isso aqui, cara. É uma contestação escaneada, né, no PDF, mas ela foi feita na máquina de escrever. Da tilografia. Maurício achou o máximo. Ele falou, cara, eu não acredito isso. Eu falei, eu conheço o advogado. Eu vou apresentar ele para você, eu falei para ele. Uma pessoa fantástica. Mas assim, o que acontece? Eu lembro, os advogados que estão assistindo, eles vão saber de quem eu estou falando. O saudoso Dr. Castrilon, um advogado fantástico trabalhista. Quando entrou em 2014, que veio o processo digital na Justiça do Trabalho, porque daí 2015 foi a Justiça Comum, que é a Justiça Estadual, que foi o Poder Judiciário Estadual, o Fórum. Nossa, ele parou assim. Ele teve que contratar uma pessoa para fazer as coisas para ele. Mas é terrível. Porque assim, eu sou da época em que, assim, em alguns momentos, não era máquina de escrever, mas era impresso em papel contínuo. O Ricardo vai lembrar disso. Era aquela impressora... Que você destacava. Isso, eu tinha isso daí. Lá eu lembro disso aí. Assim, muitas vezes a advogada sentava do lado, assim, ditando, você escrevendo. E isso, para a língua portuguesa, é fantástico. É fantástico, você aprende muito. Né? Hoje não tem mais isso. Hoje não tem. E infelizmente. Felizmente que vem uma facilidade no dia a dia. Sim. Hoje eu não preciso mais sair do meu escritório para protocolar uma petição.
Perdia muito tempo também, Isso. né? A logística, não brincando uma hora. As audiências são virtuais, mas tem algumas que já estão voltando presencial. As sustentações orais no tribunal estão voltando presencial, já fiz 3 esse ano. Então, o que acontece? Facilitou muito, mas também, por outro lado, vai acomodando a gente, né? Sim, sim. Acomodando. A gente vai ficando folgado. Mas, Juliana, eu lembro, eu peguei assim a última fase, graças a Deus. Em 1999, quando entrei no escritório, algumas publicações tinham que ver no Diário Oficial. Eu lembro disso. O Diário Oficial é um livro enorme, assim, sim, que tinha, por exemplo, na biblioteca tinha lá. Que o pessoal nem sabe hoje o que é biblioteca. Isso, você tinha que ir lá, folhear. Para procurar. Daí passou um tempo, começou os recortes e publicações. Você pagava, aliás, a gente paga até hoje, chama ASP, Associação dos Advogados do Estado de São Paulo. Eles recortam tudo, mas também tem a OAB, que você paga a anuidade, e no próprio sistema da OAB, no site, hoje você tem gratuito. Não é gratuito porque você paga a anuidade, sim, mas disponibiliza uma ferramenta que você tem acesso aos diários oficiais, as publicações. Mas antigamente não tinha isso. No físico mesmo. Tinha que ir lá procurar. E você tinha que fazer o quê? Por exemplo, você tinha processo em outra comarca. Você tinha que ficar vendo comarca por comarca para ver se saiu a publicação do seu processo para não perder prazo. Não dava nem para pegar muito processo, né? Não, porque você tinha que dedicar muito tempo a um processo, né? E eu lembro, lá no Grota, quando nós comecei a trabalhar lá, depois em 2002 que eu comecei a faculdade, que eu fazia estágio, que eu ia para as comarcas, a gente tinha que ir em comarca tirar cópia de processo para cumprir prazo. Eles tinham processo, cara, a região inteira, Jundiaí, São Paulo, toda a região. Então tinha que ficar vendo, eu imagino eles vendo tudo certinho. Mas graças a Deus essa parte mudou, facilitou. A gente só lembra do advogado na desgraça, né? Só na desgraça. Eu não sei o que é pior. Medicina, quem do médico às vezes tem coisa boa, né? Porque tem a cura, né? Não sei. É verdade. Mas o advogado, a gente só lembra do advogado pra desgraça, né? Pra desgraça. E as pessoas, elas se colocam à disposição da facilidade. E o brasileiro, eu falei hoje isso, o brasileiro tem que ser estudado assim, de uma forma assim, diferenciada. Por quê? Cara, eu não sei de tantas ideias que o brasileiro tira, de boas e ruins. Ultimamente está mais ruins, ó, acredito. É porque assim, eles acham que... Não, o meu direito começa quando termina o seu, beleza. Mas esquece dos meus, né? Só pensando a verdade... Tem 2 verdades, a minha e a sua. Sempre vai ser assim. Sim. Só que é o seguinte, as pessoas se acham muito espertalhona. Como diz meu pai, você pode até ser esperto, mas não queira achar que... Como que é, Rick? Que eu sou tonto. Que eu sou tonto. Você pode ser esperto, e mas no eu não sou tonta. E no direito, hoje tem ferramentas fantásticas, né? Fantásticas, para que aquela pessoa espertalhona achar que ela, eu não vou pagar, eu não vou fazer, vocês não vão me encontrar, vocês não vão encontrar. Cara, hoje tem cruzamento de dados que, graças a Deus, assim, são ferramentas que a gente consegue tanto no âmbito judicial como extrajudicial. Desculpa, a gente vai localizar o que for necessário com relação a você. Aquele devedor, aquela parte que está tentando se esconder. Se esconder. Isso. Então, assim, é legal, isso é legal. Porque, assim, para eu estar devendo é porque eu fiz algo, né? Eu assinei alguma coisa, né? Não tem como eu estar devendo sem ter uma prova. Sem ter uma relação negocial. Isso, eu não posso chegar e falar assim, você está me devendo 5 mil. Tá, mas você está devendo da onde? Da onde? Isso, a origem. Isso, então assim, quando a gente vai assinar qualquer documento, a gente precisa ler corretamente, não é, Diego? Com certeza. Porque às vezes a gente está na empolgação das coisas e realmente não é que a pessoa que está te dando algo para assinar, ela está querendo trapacear, mas às vezes existem regras ali dentro daquele papel que você, na hora da discórdia, não vai querer concordar. Isso. Então tem que ler muito bem antes. Existia muito...
assim, tornou até um fato assim costumeiro, vamos falar assim. Mas graças a Deus o direito ele é fantástico, ele vai adequando as necessidades, né, das pessoas. E assim, existe ainda os contratos de consórcio. Então, e é bem estipulado lá, né? Eles estipulam o seguinte: tem muitos consórcios nota 1000, viu? Pode fazer à vontade, mas tem uns aí que são terríveis. Então eles já pré-determinam lá, se por qualquer situação em que de desistência, de não pagamento, você será excluído do grupo e você vai receber só no final do grupo e não sei o quê. Então sempre foi vendido isso. Até então era até prejudicial, as pessoas tinham receio, não, vou fazer um financiamento, eu vou pagar mais caro, mas vai ser na hora, vai ter certeza. E o consórcio é um meio legal e mais em conta. Hoje não. Então, o direito ele foi se adequando, porque daí as pessoas utilizavam dessa situação para abusar do direito. Então, tudo que é abuso de direito... Tem como reivindicar. Tem como você questionar uma quebra de contrato, uma cláusula leonina, que a gente chama, né? E isso quebrou, caiu por terra. Tem juízes que ainda entendem algumas situações e outros não, a maioria não. Então, assim, o direito, ele tem essa parte também do direito costumeiro, mas que vai alterando, graças a Deus, com o decorrer das situações. Que vira famigerada jurisprudências. O que é jurisprudência? São decisões dos tribunais superiores que vão dando norte para você. Sobre o assunto de herança. O que está falando os tribunais, o STJ, o STF? Fala isso. Então, são meios que você vai consultando, porque aparece de tudo, né? Então, sempre tem um problema que é novo. E daí você tem essas jurisprudências, são julgados de outro processo, que é parecido, que você pode utilizar como meio de linha de fundamentação por direito do seu cliente. Isso é fantástico. Nota promissória tem valor ainda? Tem valor. Nota promissória tem valor, é executável e é um dos meios mais rápidos que tem para você receber também. Porque você executa direto. Eu passei por uma situação essa semana, acho que o tio Ricardo nem sabe. Não está sabendo. Olha, novidade aí, Ricardo. Coisa de mulher. Lá. A pessoa me deu uma nota promissória para assinar em branco. Falou que eu tinha que assinar em branco. Falei, jamais. Falei, como que eu vou te dar uma nota promissória assinada em branco? Não pode, né? Porque você pode alegar. Daí eu falei, você vira aqui, você põe aí tantos mil... Você coloca o valor que você quiser, né? Não pode. Entendeu? Aí eu falei, não vou assinar. Aliás, nenhum documento em branco você deve assinar, né? É a mesma coisa dar um cheque em branco pra uma pessoa. Eu achei muito incoerente. E é uma empresa, tá? Então é uma empresa. Eu tava fazendo uma parceria com uma empresa... E eu falei, não. Não assino. Você me fez lembrar de um caso. Eu não vou falar nomes por ética de profissão e tal, mas eu advogo para uma empresa, a família e tal. Ela tem uma amizade muito grande com uma pessoa. E essa pessoa estava passando um momento difícil financeiro. Ela falou assim, fulana, você não empresta um cheque para mim? Porque eu vou no banco e vou trocar ele. Tal. Mas pode ficar tranquila que vai ser o valor X, tal. Eu até então falei, nossa, essa minha cliente, ela é muito pé atrás com tudo. E ela caiu na falácia dessa amiga. Deu uma assinada em branco. Deu e ela... Na verdade, ela fez assim o valor que ela quis e ela falsificou a assinatura da minha cliente. Foi a salvação dela. Por quê? Daí conseguiu provar. Foi a salvação dela. Porque daí eu consegui, numa ação monitória que foi movida... O que ela fez? Ela trocou com um agiota esse cheque. Não foi nem no banco. Não. E esse cara entrou com uma ação judicial, uma monitória, porque já tinha
o cheque já estava prescrito, ele entrou com uma ação monitória e veio... Um dia ela chegou na empresa dela um mandado de citação para ela responder essa ação monitória. E ela me ligou. Ela falou, nossa, Diego, eu não tô nem sabendo. Não tenho dívida recente que eu fiz ou deixei de pagar, tal. Você não quer dar uma olhadinha para mim? Eu falei, não. Falei, é uma conta assim, é X, tal. Acho que eram 2 cheques. Tal. Ela falou, nossa, meu Deus. Daí ela foi fazendo um levantamento, assim, falou, nossa, não acredito que ela fez isso. Falei, puta merda. Daí eu peguei na defesa, né, embargos monitórios, eu pedi o exame grafotécnico para que fosse demonstrado que a assinatura que estava lá não saiu do punho dela. E deu certo. Mas eu falei, cara, como que você faz um negócio desse? Assim, ela é sua amiga, de estar junto, realmente, em rede social, tudo. Mas ela não agiu de boa fé com você. Ela falou que ia fazer uma coisa, ela pode até ter falado o valor aproximado, mas ia fazer uma coisa e não fez, ela fez isso. Mas olha, foi uma situação, então, você não pode ser surpreendido, você nunca deve ser surpreendido. Você tem que saber o que você está negociando. O valor tem que estar Você ali, tem né? que saber o que você está assinando. Né? Então, presta atenção no que você está fazendo. Porque o contrato, ele faz lei entre as partes. É um acordo, né? É um acordo entre... Os dois estão de acordo. E ele predomina, ele estabelece critérios infraconstitucionais. Então, o que acontece? Você tem a Constituição Federal, que é o ápice da pirâmide de Kelsen, que nós aprendemos na faculdade. E depois as normas abaixo são as infraconstitucionais, que são as leis federal, decretos, tá? E ele passa a vigorar acima de um código civil, de uma determinação legal. É uma situação assim de suma importância e gravidade e responsabilidade. Você tem que ter... então você tem que ter a obrigação de saber o que você está fazendo. Você não... Muitas vezes, o que acontece? A pessoa é simples. Ela vai lá num banco, vai numa clínica dentária, assina um contrato, ela leu tudo, mas ela não sabe muitas vezes... Interpretação de isso. Tudo, né? E muitas vezes aquele contrato ele está agindo de má fé, né? Sim. Que você consegue quebrar isso na justiça. Mas a priori, nossa... ela pega e é surpreendida. Então, você tem que saber o mínimo. Você tem que ler o que você assina. Daí eu vou no banco, doutor. Aquelas letrinhas, é o famoso contrato de adesão. O contrato de adesão você consegue quebrar facilmente. Porque ali eles aderem àquela e você assina uma faca no pescoço. Porque você precisa. Mas também tem regras, não pode ser exorbitantes. Então, são facetas de contrato muito interessantes que, nossa, a gente ficaria aqui umas 5 horas só falando disso. Mas é legal, é interessante. As pessoas têm que ter a ideia de que o direito ele é regrado por normas. E a partir do momento em que você adere a um instrumento contratual, que você tem um ato negocial, por qualquer que seja, uma venda de um carro, uma venda de uma casa, um empréstimo, uma confissão de dívida, um contrato primário de um negócio jurídico que você faça, tudo tem regras. E você tem que saber o que você está fazendo. Então é muito interessante isso. Na realidade, o direito deveria ser matéria escolar, né? Escolar. Deveria. Pelo menos o básico. O básico, sim. Teria que ser matéria escolar. Deveria mesmo. Porque muitas coisas, às vezes, é bobeira, né? E eu, quando me deparei ali com aquela nota promissória, falei, não cabe, né? Mas quantas pessoas que não assinam? Pessoa que não é instruída. As pessoas instruídas caem. Sim. Você imagina não instruídas. Sim. Não acredito que seja má intenção, tá? Certo. Esse que tá ali, não acredito. Acho que... Eu vou guardar para uma garantia de pagamento. Isso. Foi isso.
Foi isso mesmo. Normalmente até acredito. a funcionabilidade dele é essa. Eu até acredito que não seja nem na má fé, é uma empresa idônea, né, grande aí, de anos. Mas tem que assim, ter um valor, né? mas assim, O mínimo, né? é complicado, né? Nossa é complicado. Senhora. É um Então, valor que você não me pagar, você vai perder, né? Tem que ter um valor ou estipulado, estipula, né? Mesmo que como às vezes é flexível, né? Porque você nunca vai ser um valor fixo. É. Mas olha, então a gente vai estipular X. X, é. Pelo menos para eu ter, né, esse Isso. documento e tal, né? E de Perfeito. comum acordo. Não Então, gostei de saber disso, ao vivo. Viu? ao vivo. Não é é ao vivo, é Né? gravado. Mas ao vivo agora que eu tô vendo. Ao vivo eu gravado. não tava sabendo dessa não, viu, Diego? Nós, maridos, somos surpreendidos todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Nem tudo o homem precisa saber. Nem tudo. tudo. Nem Diego, tudo. deixa eu te fazer uma pergunta. Fica à vontade, Ricardo. Um caso que vai no seu escritório, você fala, pô, uma notícia boa. O cara fala assim, ganhei na Mega Sena, mas eu não quero dividir 50% com a minha esposa. Além disso, o que tem? Alguém faz procurar um advogado e você fala assim, numa causa boa. Que é uma causa boa, mas Você que... fala assim, preciso de um advogado, mas é uma situação assim, feliz. Porque geralmente é feliz por um lado E e triste infeliz pros pro outros. outro, né? O direito de família é um assunto assim complexo também, Ricardo. Por quê? Sempre alguém sai prejudicado, né? Sempre. E família, ela é boa até na hora de dividir dinheiro, herança. Daí briga. Eu já vi famílias tradicionais. Eu não posso citar nomes, mas eu já vi famílias tradicionais sair no braço numa reunião assim no escritório. Mas sair no braço. Coisa mais horrenda que eu pude ver. Mas acontece, né? E triste. é aquela situação do... Mas você não fez por merecer. Olha, que legal. Eu Quem ouço... te deu o poder de julgar? Eu ouço muito isso, Ricardo, quando as pessoas chegam no momento do divórcio. Tem homem, assim, eu já vou falar. Eu gosto de advogar para as mulheres. Não, Normalmente são as mais prejudicadas, né? não gosto de advogar para homem em Não divórcio. é se vitimizando, né? Mas normalmente não são. gosto, não gosto. Então, o que acontece? Assim, o cara vem e ele fala o seguinte: você, Juliana, não tem direitos em cima disso, disso e disso. Por quê? Porque eu trabalhei para conquistar. Ah, beleza. E eu fiquei em casa, cuidando dos filhos, fazendo comida, você bonitinho para vestir a roupa limpinha, passada. Eu não fiz nada. Eu só fui Amélia. Ah, é? Mas graças a Deus que nós temos o direito civil, que é dividido em vários temas, e esse é a família. Tem as sucessões também, que não deixa de se abranger família. Que fala o seguinte, que nós temos regime optativos quando a gente vai casar. Sim. Quando nós não optamos por um regime certo, vai ser o comunhão parcial de bens. O que é a comunhão parcial de bens? A comunhão parcial de bens é a partir do casamento, tudo que você conquista tem que ser partilhado em 50%. Sim. Não é porque você trabalha fora que eu fique em casa. Ah, você não tem direitos. Até ontem estava no acordo. Isso. Foi Nossa, é esse? Nossa, é esse. Eu fico em casa. Não, eu quero saber se parcial de bens. Daí ele casa, ele nem sabe com quem ele casou. Eu assinei lá sem saber. Eu posso recorrer também. Porque assim, quando você não opta por Quando você opta por um regime diferenciado do comunhão parcial de bens, você tem que fazer um pacto antinupcial. É uma escritura que você faz no cartório de notas, que você está optando por uma separação total de bens, universal de bens. Eu vou falar do que tem participação nos aquestos também, que é regime que nem utiliza. Mas assim, daí normal seria o universal de bens e separação total de bens. As pessoas acham que também não tem direitos. Por exemplo, eu tenho uma cliente que ela casou. 2 meses, 3 meses depois, o cara teve um problema de saúde. Nossa. Ele ficou internado um tempão.
Em coma ou e não? ficou doido. Acredito que ele já não era muito certo da cabeça. Mas o que acontece? Tem uma doença, tem um nome específico, eu vou falar que vocês vão saber. Herpes, só que deu a herpes no cérebro. É raro. E ele teve. Ele conseguiu. Ele conseguiu. Na boca? Aquela que mesmo dá na boca? É mesmo. Sabe essas herpes que saem no corpo, na boca? Daí tem uma mais assim terrível que sai cerebral. Assim, prejudica a cognição, o olho fica cego. Ele conseguiu não ganhar na loteria, mas conseguiu. Daí, eles foram casados no regime da separação total de bens. Por quê? A minha cliente, ela veio com um terreno, praticamente com a casa pronta, porque ela pegou, a avó ajudou numa herança de família, falou, ó, filhas, aqui eu separei para você. E ela fez uma baita de uma casa, tal. Só que teve a participação desse moço. Juliana, você não tem noção do rolo que foi esse processo. Eles entraram com anulação do pacto do casamento, do pacto nupcial, alegando que ele já não estava em condição saúde boa para ter assinou à força. Eu sei que eu consegui resolver todas as situações depois de muitos anos, mas muitos anos mesmo. E assim, eu achei bonito da parte da minha cliente, né, porque é minha cliente, que ela foi muito honesta. Eu falei assim, ô fulana, o que ele ajudou? Seja sincera. Doutor, eu vou ser sincero. Ele tinha essa moto, ele vendeu, investiu. O dinheiro da moto custou X, tal. E ele tinha um cartão, ele ajudou com esse valor. E ele tinha um cartão também, Construcard, da Caixa Federal, e ajudou com isso daqui. Falei, beleza, Gra, vamos falar isso. Porque ela casou no regime de separação total de bens. Estava tudo no nome dela, é dela. É simples assim. Só que se ele comprovasse, eu tinha um cartão que eu ajudei, eu comprei material de construção, ele ia conseguir. Porque independente de ser separação total de bens, a partir do momento que você contribui para melhorias, para comprar algo, e você comprova, você tem direito. Daí nós fomos lá, conseguimos. Daí o juiz determinou, a requerente informou desde o início que o requerido havia contribuído com um valor tal. Eu só sei que o processo demorou tantos anos que, vamos supor, de 20 ele teve direito a 70, porque teve correções monetárias, juros e tal. Mas foi feito acordo, pagou tudo certinho para ele. Mas assim, isso que eu quero falar. Não tem como você fugir, Ricardo. Por exemplo, o cara ganhou na Mega Sena, ficou doidão e acha que ele tá nadando de dinheiro. Não. Você ganhou na vigência de um casamento, onde era comunhão parcial de bens ou universal de bens. A partir desse momento, o dinheiro que você ganhou não é só seu. Então, bichão. Eu não jogo, não é isso. A única coisa que há uma discussão e predomina também são com relação, independente assim, dependendo do regime de comunhão que você opta, você vai ter direito à totalidade de uma herança, por exemplo. Então, num regime de comunhão parcial de bens, por exemplo, se você receber uma herança, o Ricardo não vai participar desse dinheiro. Então você vai receber uma bolada do seu pai, por exemplo. Espero que o senhor Edmur viva 200 anos. Né? Mas acho que não tem essa herança. Ricardo, então aquele dura 200, pelo menos. É que a Juliana é muito boa, você não vai ficar chupando o dedo, você vai participar do... Ela vai dividir comigo. Porque ela é boa, porque se ela quisesse, ela não ia dividir, não. Ela ia dividir com as meninas. E com o príncipe que tá vindo. A princesa que tá vindo aí. Com a princesa que tá vindo aí. Você, filho, Tchau. Mas ela é boa, ela não vai fazer isso com você. Mas assim, existe também essa linha. É um direito também, assim,
complicado, difícil. Porque normalmente para chegar no advogado é porque já não está bem, né? Já está em Com conflito, certeza, né? Já em está em conflito. conflito. É desgastante, né? Pelos Desgastante. dois lados, né? Então, o que acontece? É uma matéria, assim, fantástica, tá? Mas que demanda muito mais tempo para você explicar. E não adianta eu ser técnico aqui. Porque quem está assistindo, ela quer A resposta exata. Tem uma cliente que ela falou uma coisa para mim, assim, há muito tempo, eu nunca mais esqueci. Uma senhora. Ela falou assim: doutor, eu gosto de você. Sabe por quê? Porque eu venho aqui no seu escritório e eu indico muita gente para você. Você fala com propriedade. Você fala olhando nos olhos. E a gente sabe que você sabe o que você está fazendo. É diferente de advogados que a gente sai de lá inseguro. Será que vai dar? Será É igual médico. Se você não confia no médico, sai fora, procura outro. Sim. Não adianta, você tem que confiar. E ela fala, você é incisivo, você fala, você sabe o que tem que fazer e você passa isso pra gente de uma forma fácil de entendimento. Então, assim, eu nunca mais esqueci isso. Tanto é que eu uso isso com o Maurício. Eu falo, cara, entonação de voz é olhar no olho e você saber o que está fazendo. Porque se você... já era. Ela vai falar, ô, calma aí. Ela tem que ter confiança. Sim. Você não tem propriedade do que você fala, né? Não, para entregar... Por exemplo... Até o próprio juiz, né? A escola Brinque Bem eu nem falo, porque a escola Brinque Bem é fichinha. Mas, por exemplo, a mamãe vai vir aqui, vai entregar um filho para você. Sim. Ela tem que ter confiança na sua escola. Você tem que demonstrar que a escola... Senão, não tem porquê. Saber o que você está vendendo. Trazer confiança. Isso. E assim, o direito, ele engloba muitas coisas. Você falou do juiz. Não sei se foi a Ju, se foi você. O juiz, ele tá lá, ó, inerte. Ele é imparcial. Quem convencê-lo mais, claro que ele também não vai ser incoerente, não, né? Incoerente, mas assim... ele quer ver as provas, é você que tem que provar. E outra coisa, o direito pode passar anos e anos e mais anos e mais anos e nunca vai acabar o direito. Vai mudar, mas não vai acabar. A pessoa que sabe escrever, a pessoa que tem o feeling da redação, pôr no papel aquilo que ele está querendo dizer mesmo. E o juiz pega aquela petição bem formulada, aquela, assim, eu gosto muito de um cara, ele dá curso de tipografia. É muito legal isso. Porque tem advogados que escrevem, é cansativo. De ler, né? E a petição, por exemplo, aqui, ó, olha que visual legal. Você já entendeu, ó, Fala Bueno, podcast, microfoninho, acabou. Ó, o visual é lindo. Você entendeu. Tem advogado que ele escreve até nas bordas. É cansativo. E não falou nada, né? Falou Falou e não falou nada. Daí, agora você pode colocar figurinha. Daí eles colocam um monte de figura, fica um absurdo. Nem a Manuela... Que tá... Figurinha, pode pôr figurinha. Assim, você monta as petições agora. Se você quiser colocar umas figuras para demonstrar algo... Não, cara, você tem que mostrar o que é... Tipo um convite de aniversário. Perfeito! Vamos cantar parabéns, vem o bolo pra você identificar. Eu tava... Então, mas ele tava pensando, aí coloca um cara pensando. Gente, tem advogado Ridículo, que faz isso. Os mais novos, eu falo, assim, que acha que... Você imagina esses juízes mais antigos. Desculpa, eles nem lê. Nossa. Eles nem lê. Deve pirar, não? Ele pega pro assistente dele e fala, faz um resumo pra mim aí, por favor. Eu não vou nem ver isso daí. Falta de respeito, porque é cansativo. Como que a gente fala? Ele utiliza um termo. Perde os padrões, né, Diego? Acho que é uma coisa que não... Tem coisa que você tem que... Não, é horrível. Assim, é ruim. É muita informação. Poluído, né? Poluído. Ele usa esse termo, poluído. Daí você aprende a tipografia. O que é a tipografia? Você traz uma situação de petição limpa, legal, o juiz lê, já entende.
Você pode fazer qualquer tipo de informação que facilite o entendimento. Sim. Então é fantástico Até isso. a gente, quanto escola, você vê às vezes escolas de antigamente, você entrava na sala, a sala era poluída. É esse termo que a gente usa na Isso, educação. poluído. Porque era muitos cartazes, muita imagem. Muita informação. E para criança que está sendo alfabetizada, para ela é um monte de risco. Parece que é um monstro que tá pegando ela, assim. Então hoje, assim, você pode ver que as escolas mais clássicas, as escolas... Você entra, não tem muito, porque é aquela parede limpa. Agora, o que nós vamos aprender? Então, vamos explorar aquilo. Então, é naquele momento. aquele momento. Você vai pôr aquilo que você está aprendendo. Porque senão você não sabe para onde olha. A mesma coisa, acho que o juiz olha aqui e fala, para onde eu olho? O que eu, Isso, eu isso acredito mesmo. aqui? Perfeito. Então, assim, é complicado. Nós, advogados, temos que ter o cuidado. E, gente, desculpa. Eu falo isso pro Maurício, falava isso pra Thalita. Leiam. Para um pouco com rede social e vai ler um livro, gente. Sim. Porque, assim, é a única maneira que você tem de estabelecer critérios de hermenêutica, de interpretação, de redação. Aumentar seu repertório, né? Seu vocabulário. Eu tenho um amigo, assim, eu gosto muito de falar, Juliana, eu amo rádio. Eu tive oportunidades com o Léo, faleci saudoso Léo, que tinha a Rádio Rural FM em Araras, tem até hoje, a filha dele está tomando. Eu ia muito lá. O Dr. Ricardo Franco faz um programa lá em Araras, fantástico, ele me convida para a gente falar de direito, de assuntos políticos, eu amo política, tal. Eu amo rádio. Então eu tenho uma facilidade na oratória. Deus me proporcionou isso. Tanto é que eu faço júri. Júri é oratório, teatro. Aliás, eu queria tanto fazer teatro. Só que a Luciana não deixa. Fala, para com esse negócio de teatro. Porque Oxe, Lu. isso não é legal. Vocês viram quem que manda em casa, né? Ela fala, para, não precisa nada disso. Teatro é tudo. Tudo. E eu tenho uma facilidade. Eu tenho um amigo que participa das nossas reuniões. E fala assim, esses dias ele foi comigo no carro. E falou assim, ô Diegão, me ensina aí, cara, como que você fala fácil, fala bem, a gente entende, é legal, você vai fazer uma leitura e você traz a realidade, aquilo. Eu falo, cara, não tem jeito. Não precisa nascer sabendo, porque eu não nasci sabendo tocando violão, eu toco violão, porque eu gosto de música. Então, assim, o que acontece? Eu aprendi a música. Eu nasci para ser advogado, eu nasci para ser musicista e nem músico de banda. Mas eu amo, já tive banda, já toquei, já cantei e toco para minha filha hoje. E toco na igreja. Mas o direito é minha essência, eu nasci para isso. Eu falo, cara, quando você gosta de uma coisa, estuda. Sim. Eu quero aprender a falar melhor em público. Leia. Leia, faça cursos, Faça curso. oratórias. Olhe no espelho, como você está se portando falando, né? Dê ênfase nas suas colocações, mas para isso você tem que dominar a matéria. Tem que dominar o assunto, né? Porque senão você Não vai tem falar nada jeito. com nada. Nada com nada. Então, assim, é fantástico. Eu admiro as pessoas que buscam... Então, eu falo ao meu amigo, você vai fazer isso primeiro, você vai fazer, lê isso, lê aquilo. Então, assim, eu leio bastante em casa. Ultimamente não tô tendo tempo para ler, não. Vou ser sincero. Eu já falei para você onde que lê, né? Já ensinei. Gente, eu tô trabalhando das 7 às 9 da noite. Então, o que acontece? Graças a Deus. Mas, assim, eu busco orientar bastante a Manuela. Esses dias ela veio e falou assim, pai, você não acredita. Eu falei, o que tem, filho? Nós vamos no teatro, papai. Assistir a peça O Pequeno Príncipe. Papai, na hora eu falei assim pra professora, eu conheço essa história. Sabe da onde, né, papai? Ela fez pose. Porque eu leio pra ela. Eu já li, eu tenho um livro lá que ela fala, pai, lê pra mim. Então, é assim que funciona. São hábitos, né? Então, você tem que instruir o filho pra tudo que é bom. Não vou falar que a internet não é bom, é excelente, mas você tem que filtrar. Tem que filtrar. Como tudo na vida você tem que filtrar. Sim. Mas tudo. O livro a gente nunca ouviu dizer que não é bom. Não. Nunca ouvi. Todos Nunca ouvimos são esse bons. discurso, Não, né? nunca Que o ouvi. livro não é bom ou que a quantidade de livros não é boa, não.
Eu fiz um júri em Araras recentemente, mês passado. E tem um promotor lá, Dr. Cassiano, um fantástico. Foi a primeira vez que eu tive contato com ele. Ele buscou saber sobre a minha pessoa, por causa de um caso que eu sou advogado lá, famoso. E ele falou assim, cara, eu sabia que você ia vir diferente aqui. Eu já busquei saber quem é você. Mas ele é fantástico. Eu tirei o chapéu para ele porque ele é de uma sumidade nos assuntos literários, assim. Do direito nem se fala. Já tem propriedade. Já tem propriedade. Mas assim, nós falamos no júri de pensadores. Que não é para qualquer um. Né? Não é para qualquer... Desculpa, não é para qualquer um. Nós falamos de Dante Alighieri, cara, de Divina Comédia até... Então, o que acontece? É satisfatório isso. É o cara falar uma obra... Quando ele falou de Kafka, eu falei, cara, eu quero, deixa eu terminar o que você está falando. Eu falava assim, deixa eu terminar. Eu também sei. Então, o que acontece? Assim, é muito satisfatório quando você domina alguma coisa, tem ciência, estuda. Porque, assim, nós precisamos disso. Sim. Nós precisamos disso. Uma vez eu vi uma citação de um livro e, assim, eu olhei, vi o advogado. Hoje a gente consegue ver ele, porque são muitos advogados, né? Mas a gente consulta no site da OAB e vê foto. Você vê a foto, fala, sabe nossa, quem é? Não conhecia esse cara. Olha, ele fez uma citação de Euclides da Cunha, assim. Eu falei, cara, esse menino não é bobo. Ele fez a adequação da realidade daquele fato, da convivência, do sertanejo e trouxe para o processo. Tirei o chapéu para ele, porque ele conhece. Hoje em dia ninguém lê, né? É difícil. Você vê as próprias adolescentes, nem quase sabe mais quem é Machado de Assis, quem Tem que saber. Não lê. Eu frequento muito, Ju, o Sebo. Assim, eu vou fazer até uma propaganda, desculpa, o Sebo Universal, que fica na rua Barão de Campinas. Isso, Barão de Campinas. Acho que é o único sebo que nós temos em Limeira. Acredito que seja. Eu ia falar, acho que não tem mais muito, não tem. E assim, eu sou frequentador assíduo lá. De vez em quando eu vou buscar algum livro de Clarice Lispector e tá em falta, assim, porque é época de vestibular. Aí que eles querem consumir, mas... Isso, daí eles vão lá, compra tudo e tal. E eu falo assim que... Gente, tem que ler, porque a internet, ela não vai dar... Tudo. Principalmente na hora do vestibular, lá que vai falar de Clarice Lispector, Machado de Assis. Eles nem sabem quem Tem que saber. Eu sou da época, acho que você também. A gente leu muito a série Vagalume, né? Vagalume. Eu não vou dizer que acho que eu li completa, porque eu não sei se existe quantos estão, mas eu li muitos. A gente tinha que ler um por mês. Então, são livros, né, que envolvem ali a emoção do adolescente. Eu tive uma professora... Não, ela é viva ainda. Eu tive, mas ela é viva ainda. A dona Maria Helena, do Antônio de Queiroz, aqui próximo. Estudei sempre no Antônio de Queiroz. E ela dava o livro para ler e a gente tinha que fazer um resumo e apresentação. Nossa, hoje eu tiro o chapéu porque dificilmente você encontra alguma professora nesse nível, né? E ela era fantástica, uma pessoa fantástica. Hoje assim, nem se pede. Mãezona, sabe aquelas mãezonas? Hoje nem se pede leitura nas escolas. Daí eu tive na faculdade uma professora, Maria Cristina. Nós nos seguimos na rede social, no Instagram. Não é Maria Cristina Bezerra? Não. Ela é fantástica. E... Assim, eu falo muito, Ricardo, desculpa. Não, é por por você. E eu tenho que terminar mesmo, porque eu tenho compromisso às 8 horas. E assim, ela é professora de filosofia e professora de matéria metodologia da pesquisa científica. Eu acho que nós estamos falando da mesma pessoa. Será? O marido dela também não era filósofo? Então, mas ela é de Piracicaba, essa minha professora. Será que é essa daí? Muita coincidência. Então, daí o que acontece? Ela dava os livros pra gente fazer resenha.
Aí você aprendia, meu. Sim, Porque resenha é diferente de resumo. sim, sim. Aí você aprendia. Nunca ouvi falar nisso. Daí Verdade? ela pegava, o que ela fazia? Ela pegava os livros mais assim difíceis. Mais legais. Terríveis. Daí você tinha que ler, reler. No direito penal, nós lemos um livro. Não tem como você não aprender os princípios do direito penal. Chama O Caso dos Exploradores Não, esse do direito civil. O Caso dos Exploradores de Caverna. Do direito penal, a gente lia o livro assim, fazia um resumo. O Dr. Coligny, um ex-delegado aqui de Limeira, ele pegava e mandava a gente fazer o resumo à mão, na folha de almaço. Tô falando de 2002, 2003. Que já tinha Daí o a gente computador. pegava, escrevia e apontava, esse é o princípio tal, esse é o princípio Mas é porque tal. o seu esse é o cérebro, ele princípio só associa quando você escreve, sabia? Isso mesmo. Você apertar a letra A e apertar a letra B, pro cérebro é a mesma coisa. Você escrever o Escrever, A e escrever o B é. é outra coisa. Daí, isso é muito interessante. Assim, numa outra oportunidade, espero que a gente tenha, por exemplo, quando tem na unidade prisional, para as pessoas terem o direito a progressões de regime, ou ela trabalha ou ela estuda. E no estudo, você tem que fazer os cursos, ENAD, essas coisas da vida, conta ponto. Leitura de livros. Também conta. E daí você faz resumo dos livros para apresentar, para contar como remissão. Eu iria optar por trabalhar. Eu falei. Cada 3 dias trabalhados é um dia menos na pena. E quantos livros vocês têm ou não têm? Assim, no mês, eu não lembro, parece que tem um limite, sim. Um Uma mínimo. quantidade mínimo. também, que nem a questão do trabalho. Mas para eles é fácil, né? Sim. Só que não é toda unidade prisional que tem biblioteca. Isso que é duro. Eu estou falando de CR, que é o Centro de Ressocialização, que é excelente, hein? Sim. O CR, meu amigo, é diretor. O CR, Centro de Ressocialização. Ali ele tem uma abrangência legal, tem carteiras para estudo. Não que a unidade prisional penitenciária e CDP não tenha também. Tem também, tá? Tá. Tem os professores que vão lá e dão aula. Sim, sim. E assim, é interessante eu falar, eu quero voltar para falar isso, porque assim, a gente pinta uma cadeia, vamos falar assim, vocês entendem como popularmente cadeia, unidade prisional, como assim, um fim de mundo. Um monstro mesmo. Na realidade, para muitas pessoas, aí é o início de uma vida melhor. É a oportunidade que nunca teve. Quem é bandido, cara, esquece. O cara não vai fazer nada lá dentro da unidade prisional, ele só vai aprontar. E vai sair, vai matar de novo, vai estuprar de novo. Esses são os perigosos, contumazes. Mas mais da metade, eu tô falando sério, mais da metade são pessoas que aproveitam a oportunidade que a unidade prisional dá. Que bom, né? E sai Que bom. top, sai estudado, com segundo grau. Eu falo segundo grau, ensino médio, né? Ensino Eu médio. sou das antigas. Mas assim, muitas vezes com um técnico. Um CR, você pode sair para estudar e fazer um técnico no Senai, no Senac. Sim. É possível. Que legal. Gente, quanta informação. E realmente, como o Dr. Diego disse, dá para mais um podcast, viu, tio Ricardo? Um é pouco. Tem que ser uns 5. É um por mês, Falo só muito. nele. Um por mês. Vocês viram que eu quase não falei, né, Ioca? Eu falo, hein? Desculpa, Juliana. Eu Imagina. sou meio Mas assim falastrão. que é legal, quando a pessoa vem e fala, né? Ela É. tem conteúdo, tem Não, tem bastante que coisa ter, pra né? falar, né? Isso. Bem Uma vez a legal. gente foi no aniversário, só pra finalizar, eu vi você conversando lá. Aí eu falei pra Lu, né? Ele tinha contado assim, eu falei, Lu, o Diego já tá bêbado? Ela falou assim, não, Ele não nem bebe. Eu também não bebo. Ela falou assim, ele não bebe. Eu falei, nossa, mas o homem tá falando lá assim, afundou nos assuntos com o padre, e não sei o que. É que aqui eu tô meio engessado ainda, porque eu falo assim, ó. Mas quem não conhece a primeira impressão, acho que ele tá meio alegrinho, Chapado. né? Figura. E não bebo, viu, gente? Eu não tenho nada contra quem bebe. Nem mas precisa eu nem beber, bebo. né? Nem bebo. precisa. Imagina esse homem, se bebesse pra falar. A Lu ia ficar louca. Ia ficar doida. Não ia aguentar, Lu. O que ela não fala, eu falo por ela. Olha lá. Você não deixa ela falar. Não.
Gente, valeu. Obrigada, Diego, pela sua presença, ter aceito o nosso convite. Com certeza a gente vai reprisar. Reprisar o convite, não o assunto. Tá certo. Eu que agradeço de coração a oportunidade de vocês conceder assim para eu falar um pouquinho de mim, né? E falar um pouquinho da minha profissão e falar um pouco do direito. Porque assim, a gente... Muitas vezes as pessoas conhecem, o advogado, tal, não sabe que por trás tem também aquela pessoa, de sentimento, tal. Ser humano, né? Ser humano, né? Tem um pai, tem um esposo. Hoje, graças a Deus, temos essa oportunidade. Você tem esse podcast que é interessantíssimo, legal. E agradeço de coração. Muito obrigado mesmo, Juliana. E parabéns pela sua estrutura, pelo seu podcast. Sempre virtuoso, sempre... Cara, sempre proveitoso e espero que você continue nessa linha e traga muito mais profissionais legais e assuntos interessantes. Eu vejo que você traz alguns profissionais assim da área médica, de saúde, legal, sim. É muito legal isso daí. E assim, agora eu vou indicar para você um amigo da parte da inteligência artificial. Pode mandar, sim. Esse é interessante também. Muito obrigado. Ricardo. Deixa o jabá seu Aquele aí. abraço. Pode falar o endereço lá do escritório, deixa... Sim, nós não podemos fazer propagandas, mas eu posso falar que o meu escritório, Costa Advocacia, ele fica na rua Belisário Leite de Barros, número 19, na Vila Cláudia, próximo ao posto Vaver. E assim, o que vocês precisarem, estou à disposição para tentar resolver o problema. Com certeza, só chamar aqui a Tia Ju, que a Tia Ju passa o contato. Isso. Que com certeza ele vai resolver seu problema. Pode falar seu @, Diego? Pode sim. Na realidade, assim, eu tenho a rede social que é Diego Costa mesmo, tá no Instagram. E o meu contato o e-mail é contato@costadv.com.br. Certinho, pessoal. Muito obrigada pela presença e vamos agradecer nossos fiéis patrocinadores, que são eles de Sante Semijoias, Pinava Embalagens, Adrilu Semijoias, Sander, o melhor sorvete da região, King Colchões, Segsa Energia Solar, Pizzaria Bela Capri, 3 Vias Corretoras de Seguros, Casa de Carnes Boa Vista, Farma VIP Princesa e Bom Jesus, Digital IU, Colégio Brinque Bem e Escola de Paz. Esse foi mais um episódio. Não esquece de dar o nosso like, se inscrever em nosso canal e até a próxima.